Queridos irmãos, tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Vou ler a partir do versículo 13, capítulo 24, os discípulos de Emaús. Então, no verso 13 em diante, diz assim, do capítulo 24 de Lucas: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Até esse ponto, uma palavra de oração. Deus e Pai amado, irmãos, eu estava lendo essa passagem, refletindo sobre ela, e a gente vê coisas, né? Sempre que a gente abre a Bíblia, a gente vê coisas, né? O crente é meio visionário, né? A gente abre a Bíblia e começa vendo coisas. E uma passagem muito conhecida, que eu já li muitas vezes, aqui a minha Bíblia está cheia de rabiscos em cima dela, a gente observa, não é, que Jesus, ele andou com os discípulos, ele fez milagres junto com os discípulos, ele foi acompanhado de multidões, e essas pessoas com quem ele se encontra agora, no 3º dia, quer dizer, ele já tinha saído do túmulo, estava no caminho de Emaús, e aí encontra 2 discípulos, 2 seguidores, 2 pessoas que acreditavam, 2 pessoas que estavam no seu contexto ali, lamentando, e esses discípulos não o reconhecem, né? 3 dias depois que o mestre é sepultado, eles já não o reconhecem mais. E eu fiquei observando quantos de nós, né, seres humanos, agora sim, quantos de nós, no restante da humanidade, até acredita, até sabe da história, mas existem níveis de acreditar, existem níveis de fé. Eu não quero dizer que esses 2 não acreditavam, eles tanto acreditavam que foram identificados aqui pelo texto como discípulos do Senhor. Mas em que nível era esse discípulo? E aí eu comecei refletindo sobre a questão dos níveis que nós temos de aprofundamento dessa fé que nós temos no Senhor. Em que nível esses homens eram? E eles então, Jesus se encontra com eles, eles estão lá, conversam com Jesus, Jesus pergunta: por que vocês andam tristes assim e tal? Só você que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Como assim? Você não vê televisão? Não é possível? Algum comentário assim, né? Achando absurdo alguém que esteve em Jerusalém não saber do que tinha acontecido. E aí eles falam de Jesus, falam que o mestre havia morrido na cruz, quer dizer, eram pessoas
que estavam acompanhando o mestre eram pessoas que tinham fé, mas num nível tão raso, irmãos, tão raso, que eles vão dizer assim, aqui no finalzinho onde eu falei, que algumas mulheres foram ao túmulo e tiveram uma visão com um anjo e não encontraram lá. Essas mulheres, elas voltaram afirmando que o Senhor ressuscitou. Elas o viram ressuscitado? Não. O que elas viram? Elas viram o túmulo vazio e tiveram uma visão de um anjo. Olha só. Viram o túmulo vazio. Elas tiveram... O que elas tiveram? Elas tiveram em suas mãos evidências. Ele disse que ia ressuscitar e 3 dias depois o túmulo está vazio. O que você pode inferir, né? O que você pode deduzir? Então ele ressuscitou mesmo. Ele disse que ia ressuscitar. Ele é sepultado. 3 dias depois não está mais lá. Então ele ressuscitou mesmo. Elas não viram, mas elas creram. E elas falaram e contaram o que creram. Mas eles estão falando aqui, eles não estão dizendo que Jesus havia ressuscitado, porque as mulheres disseram isso. Não. Eles estão narrando o que aconteceu. Não estavam afirmando que Jesus tinha ressuscitado porque o túmulo estava vazio. Eles também entendiam que alguma coisa poderia ter acontecido que não era a ressurreição e terem levado o corpo de lá. Olha só. Verso 22, então, relendo, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas nesse nível de fé aqui, ver um túmulo vazio não quer dizer nada. Ver um túmulo vazio não lhes disse nada ao coração. Ver mulheres dizendo assim, afirmando com convicção de que ele estava vivo porque o anjo lhes disse. Nesse nível aqui, eles continuavam não acreditando na ressurreição. Porque se eles estivessem acreditando na ressurreição, eles teriam reconhecido o Mestre. Eles precisavam de uma experiência num nível mais profundo. Eles precisavam de uma experiência num nível maior. E aí caiu a tarde, né? Então ele lhes disse, como vocês são insensatos, né? Jesus diz, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Ele pergunta. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele aí começou lá desde Moisés e foi falando, e foi contando toda a história. Eu imagino quanto tempo isso levou. E imagino também que, meu Deus, deve ter sido uma bela de uma apresentação. Porque o Senhor, ele conhecia a história muito bem. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, não é verdade
que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Gente, eles agora estão diante da evidência das mulheres. O túmulo está vazio, um anjo falou com a gente, ele vive. Diante desta evidência, eles não foram capazes de crer. Olha o nível de fé. Você conhece gente assim? Que os sinais estão por aí. As evidências estão por aí. E alguém debocha, lá vem o fulano dizendo que o mundo está acabando. Lá vem o fulano dizendo que isso é um sinal do fim dos tempos, do fim do mundo. Lá vem o fulano dizendo. Lá vem você com essa história. E aí você comenta alguma coisa, né? Alguma situação política que aconteceu, dizendo, olha, finais dos tempos, a besta do Apocalipse está se levantando, lá vem o fulano para dizer isso. Quando eu era garoto, jovem, né? Tinha um papo entre os crentes que eu era o incrédulo nessa época. Tinha um papo entre os crentes que a besta do Apocalipse era o Papa. Então aí eu falei assim, pronto, lá, meu Deus do céu, como é que pode um troço desse? Mas sempre alguém vai ler um pouco a Bíblia e vai achar uma besta em algum lugar. Só tem um detalhe, né? Um dia vão acertar. Um dia vão acertar. Né? Hitler também foi a besta do Apocalipse. Então, teve homens aí no passado que também foram aclamados, né? Como besta do Apocalipse. Mas um dia vão acertar, isso é verdade. Mas são níveis de fé. Há pessoas que com uma simples evidência já conseguem acreditar. Com um simples terremoto já conseguem acreditar. Com um simples vendaval já conseguem acreditar. Conseguem ver Deus no vento, ver Deus no terremoto, ver Deus na chuvarada, no raio que cai do céu. Fala, Deus existe. Olha, como pode um negócio desse? Olha só o que aconteceu. Um vendaval, um mar brabo, tal, e o barquinho conseguiu sobreviver. Olha, Deus segurou o barco, porque do jeito que eu vi isso aqui acontecer, esse barco teria afundado. Mas há pessoas que precisam têm menos fé, então eles precisam de um outro nível de contato com Cristo. Não basta uma evidência. Os sinais dos tempos não basta para essa gente. Os sinais dos tempos é bobagem, eles justificam, não, isso é assim mesmo, desde que o mundo é assim. O mato queima mesmo, o vento sopra e derruba tudo, e tem furacão. De vez em quando a terra treme, é isso mesmo, desde que o mundo é mundo, a ciência explica. Então, evidências ela precisa de um outro nível de aprofundamento. Ela precisa de um contato mais próximo. Está mais perto. E aí chegaram tão perto daquele homem chamado Jesus, que eles ainda desconheciam. E quando ele pegou o cálice, eu vou pegar esse aqui, né? Não era esse, mas quando ele pegou o cálice, aquele jeitinho dele pegar o cálice assim, ele, é o mestre. Eles reconheceram no pegar do cálice, no jeitinho que ele fazia. Aí eles viram que eles estavam diante do mestre. E aí, o mestre sumiu. Milagrosamente desapareceu. O mestre teve misericórdia deles, porque ele se revelou. Precisavam de uma revelação. Precisavam de uma experiência mais forte.
Mas também tem um outro nível de experiência com Jesus, que é ainda pior ainda, de uma pessoa que tem menos fé ainda. Porque é aquela que diz, não, que nem Tomé, de modo nenhum acreditarei, só se eu botar a mão aqui, ó. De modo nenhum acreditarei, só se eu colocar a mão nas suas chagas, só se eu tocar, só se eu... Que, gente, tocar é uma experiência muito mais forte, né? Tocar é uma experiência muito mais forte. Você mandar um beijo assim, ó, é uma coisa. Você chegar lá e beijar no rosto é outra coisa. É outra experiência. Tocar é muito mais forte. Não, só se eu tocar. Eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar na mão dele. E Tomé foi aclamado, né? Foi conhecido, ficou conhecido na história como o discípulo que não tinha fé. Ou então tinha a fé de Tomé. A fé que tinha de tocar. Vai ser aquele que vai chegar lá no céu. Não, agora eu acredito. Agora eu acredito. Eu nem sei se ele chega no céu desse jeito, né? Mas vamos supor que sim. Vamos supor que sim. Agora eu acredito. Por que eu estou falando isso? Estou falando desses 3 níveis de experiência. Porque o que nós vamos fazer aqui, a ceia, se você nunca refletiu sobre a ceia, você nunca fez uma reflexão, você é um crente novo, nunca fez uma reflexão sobre a ceia, você não entendeu que você está diante do irrefutável. A ceia é a prática que a igreja tem, que não tem como ser refutada, que alguma coisa aconteceu no passado. Que a história do Cristo é verídica. E eu explico por quê. Você tem a Bíblia na sua mão, porque em 1600 e alguma coisa, Gutenberg inventou a prensa. E aí a Bíblia pôde ir para a mão das pessoas. Antes disso, os manuscritos eram restritos aos templos. E estudavam nos manuscritos só aquelas pessoas que estavam diretamente ligadas ao templo e com horário para leitura, tal, essas coisas assim. Então era dessa forma que as pessoas tinham acesso às escrituras. A pregação, ouvias, a fé era uma fé de ouvir, não era uma fé de ler, era uma fé de ouvir. Ouvia-se sobre a verdade e se cria para a verdade. Era assim que era antes. Mas alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas isso aí que está escrito aqui, eu acho que teve a mão humana nesse negócio. Eu acho que inventaram essas histórias aí. Isso é passivo de acontecer? Sim, alguém pode pensar desse jeito. Que inventaram essas histórias aqui. Quando o Circo du Soleil teve no Brasil, eu fiquei lendo um histórico do circo, né, como é que eles funcionavam e tal. Ela tem uma artista que canta uma música em boa parte dos números, né? E aquela música, eu ficava pensando assim, que língua será que essa mulher está cantando essa música, meu Deus do céu? Que eu nunca vi essa língua. Só depois que eu li, aquela música é em uma língua inventada pelo Circo du Soleil. Não existe aquela língua. Eles inventaram uma língua e fizeram uma música. Que coisa! É uma música cantada numa língua inventada. Ou seja, é possível inventar uma língua? É possível inventar uma língua. É possível inventar um livro sagrado? É possível inventar um livro sagrado. Hoje, então, está até mais fácil, né? Bota no chat GPT, invente um livro sagrado. Pronto. Agora, é possível inventar um costume, uma tradição que atravessa
todos os povos do mundo, todas as línguas. A igreja, com a ceia, está presente em todos os povos do mundo e em todas as línguas. Não teve o lugar que a igreja chegou e não houve um grupo para abraçar a igreja e sustentar o seu recado. Não houve. Olha, fomos nesse lugar e esse lugar, de fato, não conseguimos ninguém ali para abraçar a fé cristã. Nem foi deixado lá uma igreja, nem um grupo na casa de ninguém, porque ninguém aceitou, ninguém creu, ninguém se curvou, ninguém. Não existe esse lugar do mundo. Não existe. E muito pelo contrário, nos lugares mais inóspitos do mundo ao evangelho, é onde ele mais cresce. O crescimento do evangelho na América é um crescimento muito pequeno. Agora, no Oriente, o evangelho cresce muito. A igreja é forte. Porque lá não é a igreja qualquer um. É a igreja quem, de fato, está querendo um problema com o vizinho, com o governo, com as autoridades. Ser igreja no Brasil, ser igreja na América Latina, nos Estados Unidos, brincadeira os Estados Unidos, né? O americano já apostatou da fé há muito tempo. Eu tenho, irmãos, não, né? Agora eu já não tenho mais, mas já tive pacientes via online na América. Os brasileiros lá, eles têm que frequentar igrejas de brasileiros. Não é porque na igreja americana fala inglês, não. É por causa de preconceito. Deus é o Cristo do preconceito? Então, na igreja, fala-se português. As pessoas que vão daqui para lá, para morar lá, vão frequentar uma igreja brasileira, não uma igreja americana. Nessa linha. Que os crentes de lá fazem acepção de pessoas. Lógico que não devem ser todos. Lógico que nesse meio tem exceção. Lógico, mas não é o relato da grande maioria. É como se tivesse bairros de brasileiros. Talvez na Flórida tenha mais brasileiro do que americano morando na Flórida. Tem um paciente em Portugal também. Você pensa que os portugueses são assim com a gente? Você pensa, só pensa, vai para lá para você ver. É diferente. Eu falei, não, aqui eu vou... O paciente falando, né? Não, aqui eu vou ter que casar com uma brasileira. Porque o europeu não casa com... O português não casa com brasileiro fácil. Tem que ser um brasileiro muito sábio. Brasileiro muito bonito. Um refugiado que saiu daqui fugindo para arrumar um emprego lá fora. Lá fora ele será um refugiado eternamente. Então, voltando à nossa questão aqui, há coisas que não têm como serem construídas pelo homem. Elas são construídas pela tradição, pelo social. Igual o preconceito. Você sabe quem inventou o preconceito? Ninguém sabe. Mas ninguém destrói. Mas ele perdura. Mas ele entra século, sai século, ele está aí. Ele não acaba. Ele é multiplicado. É a mesma coisa a ceia. Não teria como inventar uma cerimônia que, olha, vamos inventar uma cerimônia para inventar uma religião falsa. Vamos inventar uma reunião. Então a gente vai fazer essa reunião assim, a gente vai inventar isso. Não tem como fazer isso.
Não existe como isso acontecer. A ceia não é uma invenção. A ceia é a única coisa concreta e sólida que a igreja tem para você crer que um Deus se encarnou entre os homens, nasceu nessa terra, andou. É a ceia. É a ceia. Porque ele, quando foi daqui, ele deixou a ceia. Ele não deixou um prédio em pé, ele não deixou uma frase escrita. Ele deixou a ceia. Os cristãos do primeiro século não liam o Novo Testamento, ainda estava sendo escrito. Ia levar um século para ser escrito. Os cristãos do Novo Testamento, na igreja primitiva, eles se reuniam para cear, para estar junto, para aguardar o mestre voltar. Era para isso que eles se reuniam. E a ceia conseguiu chegar até nós, irmãos. Não teria como ser inventada. Ela aconteceu. No dia em que Jesus foi traído, ela aconteceu de fato. E esse fato foi espalhado naquela sociedade e eles levaram o nosso compromisso com a ceia. Não tinha Bíblia ainda, não tinha Novo Testamento ainda, não tinha nada do que a gente tem ainda. O que era ser um crente? Ser um crente era ia na reunião e participava da ceia. Você era um crente. Quero ser um crente na igreja primitiva. Ia para a escola bíblica, era ler o texto. Não era ler o texto, não era ir para a escola bíblica, não era nada disso. Era se reunir com os irmãos e tomar a ceia. Fazendo isso para não esquecer que o mestre iria voltar. Que legal, né? Estamos aqui para repetir o que a cristandade em todo o mundo repete bilhões de vezes, aguardando o Senhor voltar. Agora, em que nível de fé você está? Isso aqui basta? Essa evidência basta? Porque agora isso aqui é uma evidência. Essa evidência basta? Ou você vai precisar de uma revelação? Ou você vai precisar de tocar. Agora não dá mais para tocar, né? Só quando chegar lá. E não sei se chegar lá ainda vai dar tempo de fazer isso. Me parece que não. Que nível de fé você está? Porque hoje você está diante do documento que diz assim: Jesus Cristo vive e voltará para buscar a sua igreja. Porque foi isso que ele disse quando foi assunto aos céus. Ele voltará. Porque estão olhando para as alturas. Este Jesus que entre vocês foi recebido no céu, assim virá, do modo como o viste subir. Cara, dá para arrepiar, né? Dá para arrepiar. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,